O teorema da dependência contínua de soluções com relação à condição inicial tem a seguinte consequência. Se você tem uma solução, essa consequência é o exercício 3.12 do livro. Se você tem uma solução maximal gama, então, dados uma solução maximal gama da equação diferencial, dado um compacto K contido em I, subconjunto fechado limitado qualquer do intervalo I, e dado epsilon maior que zero, existe, dado epsilon maior que zero, existe epsilon, existe delta, tal que se a distância de... Então, a solução maximal, digamos, com condição inicial gama de T0 igual a x0. Tal que, se eu tomar uma condição inicial próxima dessa aqui, quer dizer, se eu tomar um tempo T0' T0' próximo de T0, e tomar um ponto x0', x0 til, e x0 til próximo de x0, a distância menor que delta, então, a solução maximal correspondente a essa condição inicial aqui, permanece próxima da gama durante todo esse tempo. Então, gama de T menos gama til de T é menor que epsilon para todo T em K, onde o gama til é a solução máxima, é a solução, vamos dizer, máxima com gama til de T0 til igual a x0 til. Okay? Então, você tem uma solução máxima qualquer, escolhe um compacto tão grande quanto queira, um subconjunto fechado limitado do domínio, e se a condição inicial, se considerar agora uma condição inicial suficientemente próxima, as duas trajetórias permanecem próximas durante todo esse tempo no compacto. Agora, isso não impede que, uma vez que o tempo t, que a variável t saia do compacto, as duas trajetórias se afastem. Isso não impede que, para tempos maiores, as duas trajetórias se afastem, digamos, no passado ou no futuro. O que você pode garantir, pelo teorema de dependência contínua, é que, fixado um compacto, um domínio compacto do tempo, as duas trajetórias ficarão próximas durante esse compacto, desde que as condições iniciais sejam suficientemente próximas. O tema da aula de hoje e das próximas aulas vai ser uma teoria desenvolvida ao final do século XIX pelo matemático russo Lyapunov, a qual busca condições para garantir que trajetórias que começam com condições iniciais próximas permanecem próximas para sempre, para todo o tempo, até infinito.
Então, essa é a teoria de Lyapunov, teoria de estabilidade de Lyapunov, é o tema das próximas aulas. Um pouquinho de história. Lyapunov terminou a tese em 1892. A tese dele é um livro em russo. Os resultados dele chamaram imediatamente a atenção de Poincaré, o qual fez esforços e conseguiu que o livro de Lyapunov fosse traduzido, que a tese fosse traduzida para o francês, que era a língua científica da época. Apesar disso, e apesar do entusiasmo que o Poincaré teve pelos resultados dele, a teoria ficou pouco conhecida, acho que é justo dizer que ficou pouco conhecida, até o final dos anos 40, início dos anos 50, quando foi descoberto que a teoria de Lyapunov era particularmente útil no desenvolvimento de armas, de mísseis, de satélites, e isso fez com que tanto na União Soviética quanto no Ocidente houvesse um interesse renovado pela teoria, e foram algumas décadas de desenvolvimento e de refinamento dos resultados originais do Lyapunov. Se tornou um tema central de pesquisa em sistemas dinâmicos, em teoria de controle e em certas áreas da engenharia. Muito bem, vamos começar pelas noções mais básicas. Eu vou considerar uma equação de primeira ordem. De momento eu vou definir para o caso geral, não necessariamente autônomo, mas eu vou focar mais nas aulas do caso autônomo posteriormente. E vamos supor, então vamos considerar, e vou supor que zero é um ponto estacionário. Isso é apenas uma restrição para simplificar a notação. Vamos supor que f de t0 igual a zero para todo t. E então, aqui é a mesma coisa que dizer que gama de t constante igual a zero é solução da equação diferencial. Isso é apenas uma simplificação, daqui a pouquinho eu explico porque é que isso não é uma restrição muito séria. Então, o primeiro passo na teoria de Lyapunov é definir o que é que a gente entende por estabilidade. Nós vamos dizer que o ponto estacionário x0 igual a zero é estável de fato. Há várias noções de estabilidade na literatura, então para evitar ambiguidade é comum dizer estável no sentido de Lyapunov, mas para efeitos desse curso não haverá ambiguidade, então eu vou simplificar um pouquinho a notação. Então, dizemos que ele é estável se para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero deixa eu introduzir todos os quantificadores. Existe delta maior que zero, tal que a solução máxima, estou aproveitando a notação que está aqui, né? A solução máxima, qualquer solução máxima gama til com condição inicial x com condição inicial
menor que delta satisfaz gama til de t menos gama de t menor que epsilon para todo t maior do que t0. Ok? Então, estou considerando um ponto, uma trajetória, uma solução máxima, gama, solução máxima com condição inicial x0 igual a gama de t0. Isso aqui é gama. E nós dizemos que essa... perdão, só que o x0 está... Desculpe. O x0 é um ponto estacionário. A trajetória está parada aqui, x0. Então, dizemos que o ponto x0 é estável se, dado um epsilon, se é bola de raio epsilon em torno do x0, existe um delta, algum delta, com a seguinte propriedade. Se eu considerar uma condição inicial, uma trajetória, considerar uma trajetória com condição inicial dentro da bola de raio delta, considerar uma trajetória que inicia dentro da bola de raio delta, é o que está escrito aqui, então essa trajetória nunca sai da bola de raio epsilon. Essa trajetória permanece para sempre dentro da bola de raio epsilon. E é isso que significa essa solução permanece dentro da bola de raio epsilon. Isso significa estabilidade. Quem começa próximo de x0 nunca, no futuro, para todo o tempo, nunca vai ficar muito longe do x0. E observem que o fato de que a solução fica presa dentro da bola de raio epsilon implica, em particular, que ela fica presa dentro de um compacto e, portanto, isso aqui também implica que gama til de t está definida para todo t entre t0 e mais infinito. A solução está presa num compacto e, portanto, está definida para todo o tempo. Então, essa é a noção mais básica da teoria de Lyapunov. Estabilidade significa que soluções que começam próximo do x0 nunca se afastam do x0. E aqui x0 a gente está supondo que é um ponto estacionário, tá? Um ponto... um ponto... o x0 igual a 0 é um ponto estacionário, um ponto cuja solução é constante. Há uma noção um pouco mais forte e bastante útil também, que é a noção de estabilidade assintótica. Assintoticamente estável. É uma noção mais forte. Nós dizemos que o x0 que o ponto estacionário é assintoticamente estável se, primeiro, x0 é estável. O que significa, repito, que qualquer solução que começa próxima de x0 permanece próxima de x0. No sentido dessa figura aqui. E, além disso, se eu considerar uma solução com condição inicial próxima do x0,
não só ela permanece próxima, como ela vai se aproximando cada vez mais do x0. Então, γ de t converge para x0 quando t vai para infinito. Eu já observei que γ está definida para todo t maior ou igual que t0. Então, além disso, além de ser estável, de que ninguém se afasta muito, as trajetórias se aproximam do zero, convergem para o ponto zero, convergem para x0, quando t vai para infinito, qualquer que seja a solução máxima γ com aquela condição de que γ de t0 menos x0 é menor do que epsilon, menor do que delta. Então, qualquer solução máxima que começa perto do x0, que começa dentro da bola de raio delta, nunca sai da bola de raio epsilon, e, em termos de limite, converge. Então, a figura talvez mais adequada para a estabilidade assintótica seria a seguinte: você tem o x0, tem a bola de raio epsilon em torno do x0, depois essa bola menor, delta, e então o que está sendo dito é que qualquer solução que começa aqui dentro, com condição inicial aqui dentro, nunca sai da bola de raio epsilon e vai convergindo para o x0. Vai convergindo para o x0 quando o tempo vai para o infinito. Há uma terceira condição que Lyapunov, uma terceira noção que Lyapunov também introduziu, que é de estabilidade exponencial, exponencialmente estável. O ponto estacionário é exponencialmente estável se, primeiro, ele é assintoticamente estável, e segundo, essa convergência aqui, essa convergência é exponencialmente rápida. E existem constantes C e C maiúsculo e C minúsculo, tais que a distância do γ de t ao x0 é menor ou igual que C e a menos CT para todo t maior ou igual que t0. E toda solução máxima γ com γ de t0 menos x0 menor que delta. Então, a diferença entre estabilidade assintótica e estabilidade exponencial é que essa última noção é mais quantitativa. Nós não estamos só dizendo que a trajetória converge para o x0, estamos dizendo que converge com velocidade exponencial, que a distância decai exponencialmente. Pode parecer à primeira vista, na definição de estabilidade assintótica, pode parecer à primeira vista que há uma certa redundância. Porque aqui eu digo, ao dizer que x0 é estável, eu digo que toda a trajetória que começa próxima permanece próxima,
e aqui eu estou dizendo que ela converge para o x0, dá a impressão de que a segunda condição é mais forte do que a primeira, dá a impressão de que B implica A. Eu quero deixar aqui a observação de que isso não é verdade. A condição B não implica a condição A, as duas são necessárias, e há um exemplo para mostrar isso no livro, que é o exemplo 8.3. Não há redundância aqui na definição de estabilidade assintótica. Então, o que Lyapunov está querendo, o tipo de situação que Lyapunov está querendo analisar é o seguinte: suponha que você tem um míssil, ou que você tem um satélite, e você quer que o satélite fique estável na órbita, enfim, não caia da órbita da Terra. Ele está sujeito a flutuações, porque ele recebe pancadas de detritos do espaço, flutuações de diferentes tipos, do campo gravitacional, da radiação do Sol, etc. Isso pode ser modelado grosseiramente como mudanças na condição inicial. Idealmente ele está estacionário, está fixo, mas você pode imaginar que existem essas flutuações que podem ser visualizadas um pouco como mudanças da condição inicial. E a questão é se essas variações vão acabar fazendo com que o satélite se afaste muito da posição que seria ideal, de equilíbrio. Isso corresponde à noção de estabilidade, e aí nós temos essas duas versões da noção mais fortes, em que você pede que, de fato, as trajetórias perturbadas acabem convergindo na direção do estacionário, do ponto estacionário, e no caso da estabilidade exponencial, que essa convergência seja exponencialmente rápida. Então, Lyapunov desenvolveu dois métodos para tratar, para provar ou desprovar esse tipo de propriedades. O método da linearização e o método das funções de Lyapunov, também chamado método direto. Eu vou fazer uma resenha rápida do resultado sobre o método de linearização, que não é o mais interessante, e depois focar no método das funções de Lyapunov, que é onde Lyapunov foi mais original e mais profícuo, de fato. Eu vou focar em equações autônomas, ou seja, da forma x' igual a f de x. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer uma observação, que é a seguinte: ao definir essas noções, eu supus que x0 é um ponto estacionário. De fato, a gente pode definir qualquer dessas noções para qualquer trajetória, não necessariamente estacionária. E eu quero fazer essa observação, então, antes de passarmos a falar do método de linearização. Em geral, dada qualquer solução gama zero a gente pode fazer o seguinte: podemos considerar a função,
a função g de tx é igual a f de t x menos gama zero de t. Ou seja, g é a mesma coisa que o f, é a mesma função que o f. Desculpem, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. G de tx é igual a f de x mais gama de t, gama zero de t, menos f de tx. Então, o que a gente está fazendo? Temos aqui o espaço Rd mais 1, tx, e temos a trajetória gama zero de t. Solução da equação diferencial que corresponde a x' igual a f de tx. O que eu estou fazendo é mudar as coordenadas de tal forma que eu fixo a origem das coordenadas no ponto gama zero de t. Então, observem que observem que essa função tem as seguintes propriedades, por construção. Essa função tem as seguintes propriedades. G de t0 é igual a f de t gama zero de t menos f de t0. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa. Desculpem, aqui é gama zero de t. Ok? Se eu colocar x igual a zero aqui, eu fico com a mesma expressão aqui, ou seja, isso aqui é igual a zero para todo t. Ou seja, x0 igual a zero é ponto estacionário. É uma solução estacionária da equação x' igual a g de tx. Então, o que eu fiz por essa pequena manipulaçãozinha aqui foi pegar uma equação qualquer e uma trajetória qualquer e associar uma nova equação, essa equação aqui, que tem a propriedade que o zero é ponto estacionário. Então, por definição, gama zero é estável. Eu agora estou definindo estabilidade para uma trajetória qualquer. Não? Uma trajetória qualquer. Uma solução qualquer. Gama zero é estável para a equação x' igual a f de tx. Por definição, se e somente se, o ponto estacionário x0 igual a zero é estável para a equação x' igual a g de tx. Isso é a noção de estabilidade que a gente já tinha introduzido antes, e o que eu estou dizendo é que é possível estendê-la para qualquer trajetória de qualquer equação diferencial usando esse truque de mudar, de mudar a origem das coordenadas. E onde eu escrevi estabilidade, eu posso escrever estabilidade assintótica, assintoticamente estável,
E aqui, coloque aqui assintoticamente estável. Ou exponencialmente estável. Então, em geral, nós podemos definir, é isso que eu quero dizer, e exponencialmente, podemos definir estabilidade em todos esses sabores para trajetórias quaisquer, mas não há muita restrição não é uma restrição realmente pensar apenas no caso de pontos estacionários, e é por isso que eu vou me permitir fazer isso. Tá? Então, vamos focar em equações autônomas e pontos estacionários. X0 igual a zero. Acabei de argumentar que não é uma restrição importante. Ok. Então, nós podemos... Método da linearização. Ele consiste no seguinte, a gente vai supor que f é uma função C1 e vamos considerar a derivada. Vamos considerar a derivada A igual a derivada de f no ponto zero. Isso é algo que já surgiu em aula anterior. Dada uma equação não linear, é muitas vezes útil linearizar essa equação no sentido de considerar só a parte linear do campo de vetores, que é a derivada. Então, nós temos duas equações aqui relevantes. Temos a equação original x' igual a f de x, e temos agora a equação x' igual a ax, que é a linearização da primeira, da linearização dessa aqui, no ponto estacionário. No ponto estacionário, x0 igual a zero. O método da linearização consiste no seguinte: sob certas condições que a gente vai enunciar, se nós formos capazes de analisar estabilidade assintótica, estabilidade exponencial para a linearização, para a equação linear, que é mais simples, podemos, a partir dessa informação, obter conclusões sobre a estabilidade do ponto estacionário para a própria equação original, que é o que nos interessa. Então, o método da linearização consiste no seguinte: se a sua equação é complicada demais, substitua pela equação linear, analise a estabilidade para a equação linear e, daí, tente obter conclusões para o problema original. Então, como eu disse, eu vou esboçar, vou basicamente enunciar algum resultado nesse sentido, mas eu não quero gastar muito tempo, porque não são resultados particularmente difíceis, ou são meio chatinhos de provar, mas não são particularmente difíceis, e nem particularmente excitantes, mas vamos mencioná-los. Então, primeiro, a seguinte proposição. x0, um ponto estacionário. Então, eu vou começar por estudar a questão da estabilidade para equações lineares. Ponto estacionário é estável para a equação linear, x' igual a ax, se e somente se todos os autovalores de A têm parte real não negativa,
não positiva, perdão, não positiva. Condição necessária para que haja estabilidade é que os autovalores tenham parte real não positiva, mas não basta isso, isso é necessário, mas não é suficiente. Todos os autovalores com parte real nula correspondem a blocos de Jordan DJ mais NJ, onde NJ é matriz nula. Então, para que o zero seja, o ponto estacionário na origem seja estável para a equação linear, é necessário que A não tenha autovalores com parte real positiva. Qualquer autovalor com parte real positiva é uma obstrução à estabilidade. Parte real negativa não tem problema. Parte real igual a zero, parte real nula, é permitido desde que os respectivos blocos de Jordan sejam diagonalizáveis ou não diagonalizáveis. Quer dizer, não dá para ter parte real nula e ainda ter um bloco nilpotente. Isso aí mata a estabilidade. Então, essa é a primeira proposição que caracteriza quando que o ponto estacionário é estável para a equação linear. A segunda proposição caracteriza as outras noções de estabilidade, assintótica e exponencial. Então, o ponto estacionário x0 igual a zero é assintoticamente estável. Se e somente se todos os autovalores de A têm parte real negativa. Que é mais limpo. Estabilidade assintótica é mais limpa. Corresponde exatamente a os autovalores têm parte real negativa. E, nesse caso, podemos ir mais longe, x0 é exponencialmente estável. Ok? Então, o significado dessas duas proposições é, para equações lineares autônomas, é fácil caracterizar estabilidade assintótica e estabilidade exponencial, porque você só tem que olhar os autovalores da matriz A. Se tiverem todos parte real negativa, a gente tem estabilidade assintótica e estabilidade exponencial. Se alguns tiverem parte real nula, mas os respectivos blocos nilpotentes forem nulos, ainda passa, ainda é estável. Se houver autovalores com parte real positiva ou autovalores com parte real nula e bloco nilpotente não trivial, aí não temos nem instabilidade. E o que é legal nessa análise, nessas proposições, é que é C e somente C. Isso é uma caracterização completa. E aí temos um teorema, que é essencialmente o significado do método de linearização, que diz que se x0, se o ponto estacionário
x0 for assintoticamente estável para a equação x' igual a ax, com a derivada de 0, então x0 igual a 0 é assintoticamente estável para a equação não linear x' igual a f de x. Então veja que coisa legal. Decidir sobre estabilidade ou não no caso linear não é difícil, está resolvido por aquelas duas proposições. E esse teorema diz que se você tiver estabilidade assintótica para a equação linear, você também tem estabilidade assintótica para a equação original não linear. Você também tem estabilidade assintótica para x' igual a f de x. E, de novo, podemos trocar aqui assintoticamente por exponencialmente. E aqui também por exponencialmente. Ok? Talvez. Vamos olhar um exemplo. O exemplo é, de novo, o pêndulo harmônico. E aqui eu quero considerar dois pontos estacionários distintos. Tá? Vamos primeiro considerar o ponto estacionário x0. O ponto, então, isso aqui tem que ser transformado numa equação de primeira ordem, que é xy' igual a y menos g sobre L seno de x. Vamos considerar o ponto estacionário na origem. 0, 0. Fisicamente, isso corresponde, esse 0, 0 corresponde à configuração do pêndulo em que o pêndulo está parado na vertical. Aquele primeiro zero significa ângulo zero com a vertical e o segundo zero significa a velocidade zero. É um ponto de equilíbrio estável. Tá? Nesse exemplo aqui, f de xy é a função y menos g sobre L seno de x. A sua derivada na origem vamos derivar, primeira coordenada em ordem a x dá 0, primeira coordenada em ordem a y dá 1, depois derivada disso aqui é menos g em ordem a x é menos g sobre L cosseno de x, dá menos g sobre L, para x igual a 0, e a derivada em ordem a y é 0. Então, a equação linear, neste caso aqui, é a equação dada por essa matriz aqui. dfxy é 0, 1, menos g sobre L cosseno de x, 0,
E o que eu fiz aqui foi particularizar. Então, se quisermos usar o método da linearização, o que nós devemos fazer é, primeiro, testar a estabilidade da parte linear, a estabilidade assintótica, e se depois tivermos a sorte de que deu assintoticamente estável ou deu exponencialmente estável, nós vamos poder concluir, inclusive, estabilidade para a equação original. Pois bem, para isso então precisamos analisar os autovalores. Os autovalores de A. E, enfim, é um cálculo muito fácil de fazer. Os autovalores de A são dados pela equação lambda quadrado mais G sobre L igual a 0. Ou seja, lambda igual a mais ou menos raiz de G sobre L vezes I. Ou seja, são ambos imaginários puros. São ambos imaginários puros. E então a forma de Jordan, a forma canônica de Jordan de A estamos no caso complexo, temos um par de autovalores complexos, imaginários. A forma de Jordan é parte real, parte imaginária, menos parte imaginária, parte real, ou seja, é 0 raiz de G sobre L, menos raiz de G sobre L, 0. Essa é a forma canônica de Jordan. Então, nós estamos numa situação em que os autovalores têm parte real nula, portanto, esse ponto estacionário não é assintoticamente estável e, portanto, também não é exponencialmente estável. Tem parte real nula, mas na forma de Jordan não existe bloco nilpotente, porque a forma de Jordan é só a parte não diagonal. Então, combinando as proposições 1 e 2, nós concluímos que 0, 0 é estável para a equação x' igual a x, mas não é assintoticamente estável. Não é assintoticamente estável. Para ser assintoticamente estável, os autovalores teriam que ter parte real negativa, todos, não é o caso. Mas esse exemplo se encaixa aqui no item B, todos os autovalores têm parte real nula, mas não existe bloco nilpotente. Infelizmente, quando o ponto estacionário é só estável, esse teorema não se aplica. Esse teorema não se aplica. O teorema não permite concluir se 0, 0 é ou não estável para x' igual a f para x. Aqui eu deveria usar duas letras, xy, xy. xy' igual a f de xy. Tá. O teorema não permite concluir se o ponto de equilíbrio é ou não estável para a equação original. Tá? Eu vou fazer aqui uma observação para dizer que, intuitivamente, nós já sabemos a resposta. Porque a gente está falando aqui do pêndulo. E estamos
analisando a estabilidade dessa configuração, a configuração em que o pêndulo está na vertical com velocidade zero. O que significa estabilidade nesse caso? Significa você pensar, se eu considerar uma configuração próxima dessa para começar, será que ao longo do tempo ela vai se afastar muito do ponto estacionário ou ela vai ficar muito bem perto? Bom, intuitivamente é claro que vai ficar perto, porque começar com uma configuração próxima é começar com o pêndulo ou um pouquinho desviado, um pouquinho para o lado, ou com um pouquinho de velocidade, ou as duas coisas, mas bem pouquinho. E se você tem um pêndulo próximo, com velocidade próxima, o que ele vai ficar fazendo é oscilar para sempre, isso é intuitivamente, né? Baseado na nossa intuição física, é ficar oscilando para sempre próximo da posição de equilíbrio. Então, de fato, a resposta é sim. Sim. 0, 0 é estável para xy, linha igual a f de xy. O que acontece é que essa ferramenta que a gente está utilizando para provar, para analisar estabilidade, não permite concluir isso aí. Não permite concluir a estabilidade. Tá? A gente vai desenvolver outros métodos. Claro que esse é um exemplo simples também, mas mostra, por um lado, a facilidade do método de linearização, um método simples, baseado só nesses resultados aqui. O caso linear é fácil de caracterizar, basta analisar os autovalores. E quando nós temos estabilidade um pouquinho mais refinada, assintótica ou exponencial, ela passa do caso linear para o caso não linear. Tá? Mas tem essa carência aqui, o teorema, no caso em que a estabilidade a gente fala de estabilidade marginal, existe estabilidade, mas não é assintótica. Nesse caso, o teorema não permite concluir. Isso é uma lacuna significativa e inevitável do método da linearização. Então, agora eu vou introduzir o segundo método de Lyapunov, que é mais interessante, o método das funções de Lyapunov. Método direto ou método das funções de Lyapunov. Então, o contexto é sempre o mesmo. Nós temos uma equação autônoma x' igual a f de x. F, campo de vetores, digamos, C1, é definido num domínio aberto de RD. E agora eu vou considerar uma função V, função escalar, uma função real, definida de U em RD. Função escalar, com valores em R. Também C1, função C1, ela disse... Aí tem várias noções. Primeiro, positiva... sim. Deixa eu ver qual é a ordem que eu devo introduzir. Sim. Tá. Disse positiva definida, ou positiva, se V de x... continuamos considerando aqui um ponto estacionário, x0 igual a 0 é ponto estacionário. E a função V... x0 igual a 0, continuo supondo que é ponto estacionário.
dada uma função C1 V com V de 0 igual a 0, uma função que se anula na origem, dizemos que V é positiva se V de x for positivo para todo x diferente de 0. Aqui a função não precisa ser C1, pode ser contínua. Negativa se V de x for menor que 0 para todo x diferente de 0. Observem que eu supus que V se anula na origem, então a origem é um ponto especial aqui. Não negativa se V de x for maior ou igual que 0 e não positiva se V de x for menor ou igual que 0. Tudo isso para todo x diferente de 0. Ok. Então, isso, qualquer função contínua. E agora eu vou considerar uma função que seja de classe C1. Dada uma função V de U em R, C1, definimos V ponto de x, isso aqui é chamado derivada ao longo, derivada de V ao longo do fluxo, a ideia é a seguinte: você considera a trajetória que passa pelo x, trajetória do fluxo que tem x como ponto inicial, como condição inicial. Então, você considera ft de x. Você calcula o v em cima dessa trajetória. Você está seguindo a trajetória do x pelo fluxo e você calcula o v sobre essa trajetória. Você tem uma função, que a cada t associa o valor da função v no ponto correspondente da trajetória. Você deriva essa função em ordem a t e calcula no ponto t igual a 0. Essa é a derivada ao longo do fluxo. Se você usar um pouquinho de regra da cadeia, vai ver que isso aqui é igual à derivada de v no ponto x aplicada no vetor f de x. O vetor f de x é o vetor tangente aqui. Noção de derivada de uma função ao longo do fluxo. A definição central desse método é a definição de noção, é a noção de função de Lyapunov. V C1 é função de Lyapunov se V é se V é positiva,
No livro a gente diz positiva definida, para enfatizar. Se V é positiva e é derivada ao longo do fluxo é não negativa. Desculpa, é não positiva. Isso, exatamente. Então, o que é uma função de Lyapunov? É uma função que se anula no ponto de equilíbrio, que é positiva em todos os outros pontos e que, ao longo das trajetórias, não cresce. Ao longo das trajetórias, a derivada ao longo do fluxo é não positiva, o que significa que t vai em v de ftx, a derivada dessa função é menor ou igual, não positiva, menor ou igual que zero. Isso aqui, essa função é não crescente. Ok? Essa é a ideia de gênios. Lyapunov é considerar funções com a propriedade de que elas não crescem ao longo de trajetórias. De novo, deixa eu dar um exemplo aqui. O exemplo é o pêndulo com atrito. O pêndulo com atrito é esse sistema x' igual a y, y' igual a menos g sobre L seno de x, menos c vezes y, onde c maior ou igual que zero é uma constante. É o fator de atrito, fator de atrito. O caso em que C é igual a zero é o caso em que C é igual a zero corresponde exatamente ao pêndulo harmônico. Eu vou considerar aqui, para esse sistema, a seguinte função. V de xy igual a 1/2 de Ly ao quadrado mais GL menos GL 1 menos cosseno de x. Bom, essa é uma função que eu decidi utilizar, mas eu acho que vale a pena dizer qual é a intuição, por que essa função aí. E é uma intuição que é muito útil na aplicação da teoria de Lyapunov. Essa função é a energia. É a energia do pêndulo, do sistema pêndulo. Essa primeira parcela é a energia cinética. Temos 1/2. A massa não aparece aqui porque eu estou supondo que a massa é igual a 1. Então, 1/2 vezes a massa
vezes o quadrado da velocidade. Lembrando que o y nessa representação do pêndulo é uma velocidade, é a velocidade angular. E essa parcela aqui corresponde à energia potencial. Então, uma das fontes mais populares uma das origens mais populares para funções de Lyapunov é a função energia em mecânica. Se o seu sistema é um sistema que vem da mecânica, a energia é um candidato natural à função de Lyapunov. Bom, vamos analisar que de fato V, essa função é uma função de Lyapunov. É função de Lyapunov. Para o ponto estacionário x igual a 0, y igual a 0. Então, primeira observação, V de 0, 0 é igual a 0, né? Que aqui, isso aqui fica 0, y igual a 0, a energia cinética morre, e a energia potencial também, porque o cosseno de 0 é 1, e esse fator aqui é nulo também. Já, se o xy for diferente de 0, então, para qualquer outro ponto, se o xy não for a origem, se o xy não é a origem, então, ou 1 meio Ly ao quadrado é positivo, ou cosseno de x é menor do que 1. Se o y é diferente de 0, a energia cinética é positiva. Se o x é diferente de 0, a energia potencial é positiva. Portanto, em qualquer dos casos, a energia total é positiva. Então, a função V, isso aqui mostra que a função V é positiva. Positiva definida, como é usual chamar na literatura. Vamos agora calcular V ponto. Então, V de xy é 1 meio Ly ao quadrado mais GL 1 menos cosseno de x. Como é que eu calculo V ponto? Isso pode ser feito de maneira rápida, derivando formalmente. Então, a primeira parcela aqui dá 2 vezes 1 meio vezes Ly, dá Ly, e em seguida a gente deve multiplicar pela derivada do y, tá? Ly, y. Então, claro que a gente pode fazer essa conta formalmente do jeito que está escrito aqui. Só estou dizendo que é mais rápido, mais intuitivo fazer a derivação, pensando que todo mundo aqui é função do tempo e derivando em ordem ao tempo. Então, é a regra da cadeia. Derivada disso em ordem ao y é Ly. Multiplica pela derivada do y em ordem ao tempo. Mais GL vezes seno de x, x ponto. E agora, esse é o resultado de derivar em ordem ao tempo, né? E agora eu vou substituir a expressão do x ponto e do y ponto. Bom, x ponto derivado em ordem ao tempo é y.
Então fica L, Y, Y, mais G, L, seno de X. Não. Fica Ly. Agora, a derivada do y é menos G sobre L seno de x menos CY mais GL seno de x. Agora, y x linha, derivada do x em ordem ao tempo é o y. Né? E agora a gente vê que, fazendo essa conta, vê que esse termo e esse aqui se cancelam e, portanto, v ponto xy é igual a v ponto xy é igual a menos CLy ao quadrado. E é claro que essa função menos CLy ao quadrado é não positiva. É claro que ela é não positiva. De acordo? Se nós pararmos para pensar nisso aqui, as conclusões são naturais. Eu observei que essa função foi escolhida de modo a ser a energia do sistema. E o que a gente observou? Que a energia é zero no ponto de equilíbrio, lá embaixo, a energia é zero. Qualquer outra configuração tem energia positiva, ou cinética, ou potencial. Mas, além disso, ao longo do tempo, o que acontece com a energia? Está aqui, a derivada da energia ao longo do tempo é uma expressão negativa. Por que negativa? Porque nós consideramos o pêndulo com atrito. E o atrito está causando dissipação de energia. A dissipação é tanto mais rápida quanto maior for o fator de atrito. E, em particular, se o fator de atrito for zero, se não houver atrito, então a energia é conservada. O pêndulo sem atrito é um sistema conservativo em que a energia é preservada. Há uma noção mais forte de função de Lyapunov, que é função de Lyapunov estrita, também muito útil. E a diferença é que, em vez de pedir que V ponto seja não positiva, a gente pede que V ponto seja negativa. V ponto negativo. Então, essa é a conclusão aqui que nós obtivemos nesse exemplo, foi que V é função de Lyapunov V é função de Lyapunov, mas a função V ponto não é negativa. Quando y é zero, esse termo aqui se anula. Então, ela é uma função de Lyapunov não estrita. Ok? Então, para encerrarmos por hoje, eu vou enunciar o teorema de estabilidade de Lyapunov, que a gente vai deixar para provar e para refinar, deixar para provar e para refinar na próxima aula. Então, o teorema de estabilidade de Lyapunov diz
Se existe função de Lyapunov para o equilíbrio, o ponto estacionário, x0 igual a 0, então ele é estável. Lembra que há pouco, quando usamos o método da linearização, nós não conseguimos decidir se o ponto estacionário era estável ou não, porque o método de linearização não permite fazer isso. Nós podemos verificar que o ponto estacionário é estável para a equação linearizada, mas isso, pelo método da linearização, não basta para concluir nada no caso não linear. Mas o método das funções de Lyapunov nos permite fazer isso, porque nós encontramos uma função de Lyapunov, aqui para o pêndulo, encontramos uma função de Lyapunov, portanto, por causa desse teorema, uma aplicação desse teorema, nós concluímos que o ponto estacionário do pêndulo na vertical é estável. Se a função de Lyapunov for estrita, então o ponto estacionário é assintoticamente estável. Então, esse teorema de estabilidade de Lyapunov nos dá um modo completamente diferente de abordar a questão da estabilidade. Na prática, bem mais poderoso, bem mais flexível, bem geral, bem flexível, que permite, inclusive, chegar a conclusões em situações em que o método de linearização não consegue decidir sobre estabilidade. Eu vou deixar a prova para a próxima aula. O material de hoje corresponde à sessão 8.1 e os exercícios recomendados hoje são 8.1, 8.2 e 8.18. Tá bom? Começaremos a próxima aula com a prova desse teorema.